Bom, então, recapitulando, nós estávamos estudando essa equação azul aqui, que é a equação linear de segunda ordem. E nós vamos nos concentrar no caso em que esses coeficientes aqui são todos constantes. Espera aí, rapidinho, pessoal. Pessoal, desculpa aí. Pessoal, desculpa aí, vocês sabem como é trabalhar em casa, né? Bom, então o que eu estava falando é que hoje nós vamos estudar outras formas dessa função f de x aqui. Vamos estudar se ela for uma exponencial, se for uma função trigonométrica, e assim por diante, né? Combinações desses produtos, somas, essas coisas, tá? Então, só recapitulando o que a gente viu na aula anterior, a solução dessa equação funciona assim. Quando a gente ignora essa f de x, que é a inhomogeneidade, a gente tem a chamada equação homogênea, né? Que é tudo isso aqui igual a zero, essa equação homogênea. Então essa equação homogênea vai ter uma solução YH aqui, que é a solução da parte homogênea, como a gente fala. E a solução completa vai ser a soma dessa parte homogênea com uma solução particular dessa equação estrela, da equação completa. Nós vimos exemplos disso na aula anterior. Então hoje nós vamos fazer exemplos disso daí, só que com outros tipos, né? Então a gente vai ver uma inhomogeneidade que seja uma exponencial, uma inhomogeneidade do tipo seno ou cosseno, e vamos ver também produtos. Dentre elas, e também vamos ver somas. Isso vai ficar claro aos poucos. Então vamos ver aqui primeiro se forem uma exponencial. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se equações desse tipo aqui. Equações desse tipo. Boa tarde, Lucas. Então, equações desse tipo aqui que a gente vai estudar. Coeficientes constantes de segunda ordem, linear. E uma inhomogeneidade que seja uma exponencial, ou seja, uma certa constante vezes uma exponencial de alfa vezes x, certo? Então, como é que a gente pode resolver uma equação desse tipo? Essa que é a questão. E a solução, ela vai ser simplesmente uma solução particular que tem a mesma forma da inhomogeneidade, mas a gente vai substituir essa constante por uma constante a. E a exponencial ela tem que ter o mesmo número lá em cima acompanhando o x, certo? Então essa vai ser a solução. Então só uma observação aqui é que k e alfa são constantes dadas no problema. E mesmo que no problema fique só alfa e o problema não diga quanto vale alfa, a gente considera que o alfa é dado no problema. Então a gente não se preocupa com ele, a gente não vai determinar ele. E por outro lado, o a é um coeficiente a determinar. Diga, alguém levantou a mão?
Professor, sempre vai existir esse K na questão? Pois é, a gente vai estudar vários tipos, né? Então, se for uma exponencial desse tipo aí, existe essa constante multiplicando a exponencial, né? Se fosse um polinômio, iam ser os coeficientes do polinômio. Então vai depender do tipo da equação. E por isso que a gente classifica, que a gente estuda um de cada vez. Não sei se eu respondi o que tu queria saber. Não? Sim, professor. Tá. Mais alguém levantou a mão? Foi eu, professor. Eu queria saber se esse K, se esse K pode ser nulo. O que acontece? Vai ser uma equação normal? Pois é, se ele fosse zero, aí ia se reduzir a uma equação homogênea, no caso. Que ia anular ali o lado direito. Ah, entendi, obrigado. Então, no caso, ele vem apenas com uma constante? K e alfa são constantes. São constantes, aliás. Que são dadas no problema. É porque a situação que a gente tinha é aqui do lado tem um f de x qualquer. Aí a questão é, dependendo dessa função, vai ter um método para resolver. Então o que a gente está fazendo é vendo alguns tipos particulares, a gente já viu se fosse polinômios aqui do lado, agora a gente vai ver se fosse exponenciais. Então se fosse uma exponencial, por que a gente bota k vezes e elevado a alfa? Porque poderia ser assim, ó, menos 2 e elevado a 3t. Então nesse caso k seria menos 2 e alfa seria 3, entendeu? Ou então a inhomogeneidade poderia ser π e a menos t. Então nesse caso k seria π e alfa seria menos 1. Então a gente define bota esse k e esse alfa aí para ter mais liberdade de resolver problemas desse tipo aqui. Entendeu? Professor, Oi? no caso da equação ali, o a e y derivada mais b, y na primeira derivada, né, para a segunda derivada, e c vezes y, pode ser qualquer EDO? Não, não. Como assim qualquer EDO? Não é que eu digo, precisa ter uma parte exponencial nessa EDO ou não? Ou só na inhomogeneidade que tem que ter exponencial? Para ser uma exponencial. Pois é. A solução ela vai ser a solução completa y vai ser a solução da parte homogênea mais a solução particular. Então tu vai resolver a equação homogênea. Como ela tem coeficientes constantes, a, b e c são constantes também, que nós estamos estudando essa equação de coeficientes constantes, nós já sabemos que sempre vai dar uma dessas três possibilidades aqui, né? Vai dar uma exponencial real, vai dar, isso daqui é a parte homogênea, vai dar isso aqui, ou então isso aqui, né? Ou então isso aqui, C1 e elevado a I lambda 1x mais C2 vai dar uma dessas três coisas aqui. Então sempre vai ter uma exponencial, mas isso daqui é a solução da parte homogênea. O que eu estou afirmando é essa outra parte aqui que a gente está estudando, que é a parte particular, a solução particular, que ela vai ser o seguinte: se a inhomogeneidade for uma exponencial desse tipo, então a solução particular também vai ser. A diferença é que tem um coeficiente aqui dessa exponencial que a gente vai determinar qual é, para poder determinar essa solução. Porque a ideia básica aqui é a seguinte: está sobrando uma exponencial do lado direito. Então, se o y for uma exponencial, o y particular, quando a gente derivar, não importa quantas vezes derive, essa exponencial vai se manter. Então a ideia mais simples de tentar resolver isso é supor que o y é essa exponencial. O problema é que a gente não sabe se tem algum número multiplicando ela. Então a gente bota esse a e aí a gente substitui e determina esse a. Basicamente isso. Certo, obrigado, professor.
Tá bom. Professor, Oi? um colega fez uma pergunta no chat. Ah, tá. Obrigado pelo aviso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só apagar isso aqui que não é perfeitamente assim. Deixa eu ver. Como assim completa? Não entendi. No caso, acompanhando o y duas linhas, y linha e o y. Com os Sempre vai três? ser assim. Com as É, três com os três. parcelas? Não Isso. necessariamente. A gente bota assim porque esse é o mais geral. Mas eventualmente pode ser que ou B ou C, ou B e C sejam zero ao mesmo tempo. A gente E a só gente não. também vai resolver com de ordem maior do que a segunda. Eu não vou comentar sobre equações de ordem maior do que 2. Mas tem um estudo sistemático de equações de ordem superior se elas forem lineares. Então, equações lineares de ordem 3, 4, 5. Qualquer ordem n, elas têm um estudo sistemático. Ou seja, já foi resolvido. E tem lá no livro da coleção Shawn. Eu apenas não vou comentar para tentar adequar mais a disciplina ao objetivo dela, que é da física. E aí na física eu realmente até hoje nunca vi nenhuma situação que tivesse uma equação de grau 3 ou 4. É sempre 1 ou 2. Quase sempre 2. Ah, tá. Obrigado. Apesar de que na minha pesquisa eu achei uma equação de ordem 4. Eu e um meu amigo que a gente estava pesquisando, mas fazendo um trabalho aí, mas aí a gente deu um jeito de transformar ela em duas equações de segunda ordem. Então, as equações de segunda ordem elas são muito importantes na física. Poxa, Isso, muito legal. pois é. Por isso que eu estou dando tanta ênfase nas equações de segunda ordem. Bom, então vamos ver um exemplo aqui. Eu acho que com o exemplo vai ficar mais claro. Vamos supor essa equação aqui. Vamos considerar essa equação aqui. 5y duas linhas mais 30y linha mais 45y igual a menos π vezes e a menos 2t. Então a nossa hipótese, para não dizer o chute, é de que a solução particular, eu vou ignorar a solução homogênea porque, enfim, a gente já estudou. Fica como exercício para vocês determinar a equação homogênea. Vamos concentrar na particular. Tá? Aliás, é melhor falar, é importante. Bom, então, o primeiro passo é determinar a solução homogênea. Como é que a gente faz isso? A gente escreve a equação homogênea, que é essa aqui, 5y duas linhas, mais 30y linha, mais 45y igual a zero. Né? Para simplificar, a gente vai dividir tudo por 5. Então fica y duas linhas, mais 6y linha, mais 9, igual a zero. Então, supondo que o y homogêneo seja uma exponencial do tipo lambda(x), a primeira derivada vai ser lambda e elevado a lambda(x), a segunda derivada lambda quadrado. E substituindo na equação, isso aqui a gente já estudou, né? Estou apenas fazendo porque faz parte da questão, mas a gente já estudou. Então vai ficar lambda quadrado mais 6 lambda mais 9 igual a zero. Aí a exponencial cancela porque ela é positiva e fica a equação característica, que é essa aqui.
Aí o que acontece? A gente calcula o determinante, delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então o delta vai ser 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. Então isso vai dar 36 menos 36, que é 0. Então a gente está no caso em que delta é igual a 0. Então o lambda vai ser simplesmente menos b sobre 2a. Então vai ser menos 6 sobre 2 vezes 1, que é menos 3. Então a solução homogênea, ou melhor, a solução da parte homogênea com delta igual a 0 vai ser essa aqui. Lembrando do que a gente estudou, ela tem essa forma, é e elevado a lambda x vezes uma constante mais outra constante vezes x, né? Estudamos isso aqui, quando que é o caso de delta igual a 0. Então a solução homogênea vai ser e elevado a menos 3x vezes uma constante mais outra constante vezes x. Então essa é a solução da parte homogênea, só para a gente lembrar, né? Mas nós já estudamos. Então vamos ver o caso de interesse, que é a parte não homogênea. Então, só repetindo, a equação ela era isso aqui. Era isso, né? Eu coloquei t aqui, mas é x, não é t. Professor, Oi? a última não é derivada. No último slide. Ah, sim, obrigado. Pois é, essa equação. Então, vamos ver a solução particular dela. Professor, é 45y ali no negócio, né? Só 4. Obrigado. Então, a solução particular, como nós vimos lá no início, ela vai ter uma forma parecida com essa inhomogeneidade, né? Então, a solução particular ela vai ser uma constante a ser determinada, vezes a exponencial desse mesmo número, que no caso é menos 2. Certo? Então, é assim que a gente vai determinar. Então, como é que a gente faz? A gente deriva. Então, a solução particular derivada vai ser menos 2a e a menos 2x. A segunda derivada vai ser a derivada dessa derivada, então vai cair menos 2, vai ficar menos 2 vezes menos 2, que é 4, a e a exponencial. Então agora nós apenas substituímos yp e as suas derivadas de primeira e segunda ordem na equação completa, digamos assim, que eu quero dizer incluindo a inhomogeneidade, tá? Então fazendo isso, o que a gente vai ter é a segunda derivada, que é 4a, vezes a exponencial, vezes o 5 da fórmula, né, da equação, mais 30 vezes a primeira derivada, que é isso aqui, mais 45 vezes a função que é a, vezes a exponencial. Tudo isso é igual à inhomogeneidade, que é menos π e a menos 2x. Então, de cara aqui, como o e a menos 2x aparece em todas, a gente já pode cancelar ele. Aqui, aqui, aqui e aqui. E aí fica uma equação em termos de A. Então 5 vezes 4, 20. 30 vezes menos 2, menos 60A. Mais 45A. E eu acho que eu tinha feito errado aqui no papel. Coloquei 5 em vez de 45 ali.
Tá bom. Igual a menos π. Então é uma questão de resolver. Vai ficar 65 menos 60, vai dar 5a. Então vai ficar 5a igual a menos π. Isolando a, o a vai ser menos π sobre 5. Então está resolvida a questão, pessoal. Olha só como não foi muito complicado. A gente substituiu, encontrou o a. Ninguém levantou a mão? Fique à vontade aí. Professor, como a Hum. gente encontrou essa solução partindo de um número genérico lá, multiplicando a função, a gente não poderia dizer que é uma solução geral? Por que ela é só particular? Não, é porque a solução geral da equação completa inclui a parte homogênea. Então essa solução particular é uma solução da equação, mas não é a solução geral. A solução geral vai ser a soma das duas. Entendeu? A solução particular é essa aqui que a gente encontrou. Que é uma constante que a gente determinou, que é menos π sobre 5. Acabamos de determinar essa constante. Vezes a exponencial de menos 2x. Foi o que a gente determinou aqui. Mas ainda tem a solução da parte homogênea. Acho que não tá aparecendo aqui pra mim. Mas alguém está com esse problema aí? Pode ter dado zoom aí na tua tela. Parecendo o quê? Pra mim tá parecendo normal aqui o que é a tela. Ah, sim. Pode ser a conexão com a internet que deu uma caída. Pra mim tá normal aqui, tá parecendo normal. Eu tô escutando esse meu, mas pode entrar, vou ver se. Tá. E a solução a homogênea é essa aqui. Menos 3x, né? Então a solução geral da equação é a soma das duas. Porque essa é a regra, é um teorema aí que eu não demonstrei, mas é um teorema que vale para esse tipo de equação, equações lineares de segunda ordem não homogêneas. Então a solução geral ela vai ser esse y de x, que é a soma dos dois. Professor, Oi? essa aí é a equação particular, né, que o senhor acabou de mostrar. Mostra lá de novo pra me bater um print, já me passar pro caderno depois. Aí, obrigado. Tá. Eu deixo o PDF dos slides também. Então fica a soma da homogênea com a particular, que vai ser isso aqui. Mais não, menos. Essa aqui vai ser a solução geral. Apesar da gente ter colocado essa constante A aqui e dar a impressão de que ela é genérica, na verdade ela não é. Essa função só vai ser solução da equação quando A tiver esse valor específico, que é menos π sobre 5. Então o que são constantes genéricas aqui é esse C1 e esse C2 que vem aqui da solução homogênea, né? Só um comentário. Bom, Ah, tá. Era nesse sentido a pergunta mesmo. então eu adivinhei o que tu estava pensando. Imaginei que fosse isso.
Então eu vou deixar alguns exercícios aqui para vocês treinarem. Puxa vida, que letra diferenciada. Vamos ver aqui. Então vou deixar uns exercícios aqui para vocês. Menos 2x, 2 pontos. Mais 2x ponto. Mais 24x igual a e a menos t sobre 2 sobre 3. Essa outra aqui. Igual a e elevado a 2π vezes x dividido por 9. Professor, Oi? essa aula de hoje é a continuação da aula passada ou o senhor começou? É a ou alguma continuação. coisa nova? É a continuação. A gente começou a falar de equações não homogêneas na aula passada. Foi na aula passada tá. que eu falei desse teorema bem aqui, ó. Né, que diz que a Então, solução é a soma da particular com a homogênea. então tem que verificar a aula passada para poder resolver esses exercícios, né? Se tu pegou a ideia que eu falei aqui através desse exemplo... Não, mas em tese teria que ver também. Tá ok. Então essa primeira aqui, se eu não me engano, ela tem o delta positivo. Essa daqui tem um delta igual a 0 e essa daqui tem um delta negativo. Isso só vai influenciar na parte homogênea. Na solução particular vocês usam essa técnica que eu mostrei hoje, mas o exercício encontre a solução geral, tá? É só fazer do jeito que o senhor fez aí e tudo se encaminha bem, né? Basicamente. Só que aí Exato. cada uma tem as suas particularidades, né? Nessa daqui aparece esse número imaginário. E aí, como é que faz? Vai mudar alguma coisa? Ah, é verdade. Pois é, na verdade não vai mudar nada. Tem que fazer a mesma coisa. E tem que ir identificando, né? Enfim. E o delta aqui vai mudar o tipo de solução na parte homogênea. Não vai influenciar na solução particular. Basicamente é isso. Aí fica esses exercícios aí, não vale ponto, é para preparar para a lista que eu vou mandar. Inclusive, deixa eu avisar logo vocês que a nossa avaliação vai ser uma lista de exercícios valendo 10 pontos. Eu não vou passar mais 2 provas, porque não faz sentido passar 2 provas em menos de um mês de aula, né? Então, vai ter mais uma lista de exercício no dia 1º de fevereiro, vai ser a data limite para entregar, dia 1º de fevereiro, e eu vou mandar essa semana para vocês, tá? E aí vocês vão ter 2 semanas aí para fazer, beleza? Então esse exercício aqui já é parecido com como vai ser a lista. Ok. Beleza. Então, um terceiro tipo de não homogeneidades, a gente já estudou polinômio, estudou exponencial agora, é se envolver seno ou cosseno, tá? Então, vamos chamar de f de x aqui a inhomogeneidade, tá?
Essa aí, para não ter que escrever a equação toda de novo. Então a inhomogeneidade ela poderia ser, por exemplo, assim, ó, cosseno de x. Ou então, ela poderia ser menos 3 seno de x, né? Isso vai se encaixar nesse caso que eu vou falar. Mas também se encaixa no caso que eu vou falar, essas aqui. Cosseno de 2x menos 5 seno de 2x e assim por diante. Então todas essas aí são casos particulares dessa aqui, ó. Dessa inhomogeneidade aqui que eu vou colocar. Uma certa constante K1 vezes cosseno de um número beta vezes x, mais uma certa constante K2 vezes o seno do mesmo número beta vezes x. Então, por exemplo, se a inhomogeneidade for cosseno x, então para essa inhomogeneidade K1 é igual a 1, beta é igual a 1 e K2 é igual a 0, né? Para essa inhomogeneidade menos 3 seno de x, vai ser caso particular, porque vai ter o K2 igual a 1, K1 igual a 0 e beta igual a 1 também. Então K1 igual a 0, beta igual a 1, K2 igual a 1, certo? Esse terceiro exemplo que eu escrevi aí, cosseno de 2x menos 5 seno de 2x. Então nesse caso K1 é igual a 1, K2 é igual, beta é igual a 2 e K2 igual a menos 5. Certo, pessoal? Então, na verdade, é mais interessante considerar que as equações, que essas inhomogeneidades, se elas envolverem seno ou cosseno, elas vão ter essa forma aqui. E, nesse caso, a solução vai ser da mesma forma dessa f. A solução vai ser essa aqui. Vai ser uma solução particular igual a uma constante a ser determinada vezes o cosseno de beta x mais uma outra constante b a ser determinada vezes o seno de beta x. Tá? E por que que funciona? Por que que eu estou selecionando essa classe de equações? Que na verdade, como vocês devem ter percebido, é uma combinação linear de senos e cossenos, né? Por que que isso funciona? Porque se eu derivar o cosseno, ele vira um seno. Se eu derivar de novo, vira um cosseno de novo. Então, existe uma espécie de barreira aí, uma espécie de espaço em que eu não vou conseguir fugir de seno e cosseno quando eu derivar lá do lado esquerdo das equações, né? Que isso na verdade é uma questão de álgebra linear, que o seno e o cosseno eles vão formar um espaço vetorial de dimensão 2, né? Porque eles são funções linearmente independentes. E o operador que está do lado de lá é um operador linear que vai ser cíclico, porque vai sempre devolver seno e cosseno. Então, não tem para onde fugir. Se a inhomogeneidade tiver essa forma bem aqui, a solução com certeza vai ter essa forma bem aqui. Nós vamos usar essa técnica para resolver o oscilador mais, digamos assim, mais interessante que tem, que é o oscilador harmônico amortecido forçado, que é aquele que aparece desde o primeiro dia de aula no primeiro slide, que é esse aí do lado direito. Então, para resolver esse oscilador, envolve esse cálculo aqui, né? Vai ter uma inhomogeneidade que é um cosseno, e a gente vai supor uma solução desse tipo, combinação linear de senos e cossenos. Então, para ficar menos abstrato, vamos ver logo um exemplo. Eu acho que 15 slides dá para esse exemplo. Vamos ver. Tá.
Caramba, 15 derivadas. Eu tô brincando, não vai precisar de tudo isso, não. Só uns Isso é um 14. código que você vai fazer? Por alto, né? Não vai precisar de tudo isso, não. Ok. Então vamos ver esse exemplo aqui. Acho que faz 25 anos que eu escrevo. E eu continuo errando. Impressionante. Tá. X 2 pontos. Menos 6x ponto. Mais 4x. Quando eu boto x ponto, vocês já sabem que a variável independente é o tempo, t, né? Igual a 5 cosseno de 2t. Esse 2t, vocês têm que imaginar que tem um parêntese invisível aqui. Ele é o argumento dessa função cosseno, é uma espécie de ângulo θ. Tá? Mas a gente geralmente não escreve, mas a gente enxerga que tem um parêntese invisível aí que está usando a capa de invisibilidade lá do Harry Potter. Entendeu? Beleza, então esse vai ser o nosso exemplo. Aí uma coisa que a gente pensa a primeira vez que a gente vê isso aqui é, ué, mas se só tem cosseno do lado de lá, por que eu não escrevo simplesmente que a solução particular vai ser uma constante vezes o cosseno de 2t? Pois é porque quando eu derivar bem aqui vai aparecer um seno. E aí não pode ter um seno só do lado, só em um termo. Porque senão a igualdade não vai valer. Entendeu? Seria como... Enfim, seria absurdo. Então por esse motivo a gente tem que compensar isso colocando mais uma constante e um termo aqui que tenha um seno. Porque aí quando a gente derivar tudo, se a gente determinar com precisão A e B, vai acontecer uns cancelamentos perfeitos aqui do lado do esquerdo, de modo que vai sobrar exatamente essa inhomogeneidade que a gente quer. Mas para que isso aconteça, a solução particular tem que ter seno e cosseno. Se fosse uma equação desse tipo, sem o termo do meio, aí eu poderia supor sim que só tem cosseno, porque não vai ter essa derivada de ordem 1 que vai dar o seno. Entendeu? E é o que de fato acontece, por exemplo, com o oscilador harmônico simples, né? Ele só tem a segunda derivada e a ordem zero aqui, que é a própria função. Ok. Então, calculando as derivadas, né, yp' vai ser... Aí a gente tem que derivar agora essa função solução particular aqui. A derivada do cosseno é menos seno, então eu já boto menos aqui. Só que aí eu vou derivar 2t e vai sair o 2. O a está multiplicando, ele permanece. Como eu já disse, derivada do cosseno menos seno. Ok? Depois, derivada do seno mais cosseno. Então vai ficar 2b. O 2 derivando aqui dentro, regra da cadeia. Cosseno de 2t. Certo, pessoal? Se alguém tiver com dificuldade, tem que lembrar aí rapidinho do cálculo 1. Dar uma olhada rapidola aí numa tabela de derivada, fazer uns 2 exercícios, lembrar. E aí a derivada desse daqui, e eu tava procurando aqui no meu papel, cadê? Eu nem resolvi ainda. Talvez dê mesmo 15 slides, vamos ver. Então, a derivada do seno vai ser cosseno. Aí eu derivo esse 2, vai vir um outro 2 aqui. Então vai ficar menos 4 vezes A vezes cosseno de 2t. Agora eu vou derivar esse cosseno e vai ficar menos o seno. Então eu vou derivar esse 2 e vai sair o 2, então vai ficar 2 vezes 2, 4b. Derivada do cosseno menos seno. Tá? Então essas aqui vão ser as duas derivadas. E agora a gente tem que substituir isso lá na equação.
E obviamente não tem espaço aqui. Então vamos... Agora que seria bom um quadro de verdade, né? Aquela hora que a gente apaga a divisória do quadro e faz uma conta gigante. Mas vamos lá. Barabadão. Tá. Então vamos substituir. E vocês devem ter percebido que eu não sei o que eu estou fazendo, né? Porque não é y, é x. Então aqui a gente vai ter um x. E agora eu queria escrever de preto no preto. Só melhora. Tá. Rapidinho, deixa só eu corrigir isso aqui. A gente já vai continuar. Tá. Então aqui é uma solução x particular, ponto. Aqui é a solução... Aqui é a solução x, dois pontos particular. Vamos lá. Um pouquinho de paciência comigo que eu já estou terminando, por favor. Aqui é x. Aí, consegui. Beleza, turma. Então vamos lá. Agora a gente precisa substituir essas duas derivadas aqui e essa solução particular dentro dessa equação, tá? Então a nossa equação vamos escrever assim, ela é x dois pontos menos 6x ponto mais 4x igual a 5 cosseno de 2t. Então a gente vai substituir aqui o x dois pontos, que vai ser menos 4a menos 4b. Então menos 4a cosseno de 2t menos 4b seno de 2t. Vocês estão conseguindo enxergar ou está muito pequeno? Tá bom, tá bom. Tá Tá dando pra tranquilo. enxergar? Eu estou fazendo um imenso esforço para conseguir fazer uma letra tão pequena. Então esse é o x dois pontos. Menos 6 vezes o x ponto, que vai ser menos 2a mais 2b. Menos 2a seno de 2t mais 2b cosseno de 2t. Tá certo? Menos 2a seno mais 2b cosseno. E mais 4 vezes a solução x. Então, mais 4 vezes a cosseno de 2t mais b seno de 2t. Igual a 5 vezes cosseno de 2t. Beleza? Aí agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa expandir tudo, né? Aí a gente expande e junta o que tem cosseno de num termo e o que tem seno no outro. E aí a gente vai comparar os coeficientes, né? Que pena que tá gravando. Eu queria falar tanta besteira. Vamos lá. Então, vai ficar menos 4a cosseno de 2t menos 4b seno de 2t. Aí aqui menos 6 menos 2 vai dar mais 12a seno de 2t. E aqui menos 12b cosseno de 2t. E aqui mais 4a cosseno
depois mais 4b seno de 2t igual a 5 cosseno de 2t. Aí só para adiantar para vocês, bem aqui existe mais 0 vezes seno de 2t. Então isso daqui é o que a gente vai fazer, vai comparar esse coeficiente e esse com os coeficientes de seno e cosseno do lado esquerdo. E quando a gente for fazer isso, eu explico por que que dá para fazer. Basicamente é uma questão de álgebra. Bom, então juntando os termos de cosseno bem aqui, vai ficar menos 4a, que vem desse primeiro, depois mais menos 12b, e só? Não, mais 4a. Então podia ter cortado já, né? Mas tudo bem. Vezes, tudo isso vezes cosseno de 2t, né? E agora vamos juntar o que tem seno. Então o que tem seno vai ser azul, que vai ser esse daqui, menos 4b. Esse daqui, mais 12a. Pessoal, se vocês encontrarem qualquer erro aí, pode ficar à vontade para falar. E aqui mais 4b, né? Igual igual que tem do lado de lá, que é 5 cosseno de 2t mais 0 seno de 2t. É o que acontece. Desculpa, pessoal, errei aqui. Tudo isso igual a 5 cosseno de 2t mais 0 seno de 2t. O que acontece? Essa igualdade tem duas maneiras de entender por que a gente pode escrever esse sistema aqui embaixo. Mas eu vou já escrever o sistema primeiro. Então, cancelando esse com esse, fica menos 12b, que é o coeficiente do cosseno, vai ser igual ao 5 que está do lado de lá. E ali 12a vai ser igual ao coeficiente do seno que está do lado de lá, que é 0. Agora eu estou curioso para saber como é possível isso, mas tudo bem. Esse é o sistema que a gente vai resolver. E claramente o A é 0 e o B é menos 5 sobre 12. Então a solução é A igual a 0 e o B é igual a menos 5 sobre 12, o que significa que a solução particular ela vai ser A, né? A cosseno mais B seno. Então vai ser, o B é 0, só vai ter o primeiro termo, que é A. Então vai ser só o segundo termo, que é B. Então vai ser menos 5 sobre 12 seno de 2t. Essa vai ser a solução particular. Aí, para a gente entender por que é possível igualar esses coeficientes dos dois lados, a gente pode entender isso de duas formas que são complementares e que na verdade representam a mesma ideia. Primeiro é o seguinte: essa igualdade ela tem que ser válida para qualquer valor de t, para todo t, tá? Então a gente poderia, por exemplo, fixar t igual a 0. Se a gente fizer t igual a 0, é um caso particular no qual ela tem que ser válida. Então ali vai ficar cosseno de 0, que é 1, do outro lado cosseno de 0, que é 1, e vai dar exatamente essa primeira equação. Tá? Ou então a gente poderia dizer
que t é igual a... Aonde é que o cosseno se anula? Ele se anula no π sobre 2. Então a gente poderia dizer que para t igual a π sobre 4, o cosseno vai se anular, esse aqui também, e aí vai ficar justamente 12a igual a 0. Tá? Que o seno vai dar 1 e o cosseno vai dar 0. Então tem esse jeito de chegar aí. E tem o outro jeito, que é perceber o seguinte. O próprio cosseno e o seno são funções que, do ponto de vista algébrico, né, elas são linearmente independentes. Então, se elas são linearmente independentes, é como se do lado esquerdo eu tivesse assim, x e chapéu mais yj, e do outro eu tivesse a e chapéu mais bj, sendo o i o seno e sendo o j o cosseno. Por quê? Porque o i e o j são LI, linearmente independentes. Então um não influencia no outro. E aí eu posso igualar a igual a x, b igual a y. Então a gente pode igualar os coeficientes do i chapéu aqui, entre aspas, com os coeficientes do j chapéu, entre aspas, aqui, porque são funções linearmente independentes. Do ponto de vista algébrico, elas são como se fossem vetores ortogonais. Então tem essas duas maneiras de entender isso, que nos permite igualar os coeficientes do seno de um lado com o seno do outro, resulta nessa equação, e do cosseno de um lado com o cosseno do outro, que resulta nessa equação. Resolvendo, a gente determina A e B, e com isso determina a solução particular. Certo, pessoal? Deu para entender o procedimento? Ficou alguma dúvida? Nem foram 15 slides, foram só 2. Tranquilo. Certo? Ok. Olha só que curioso, né? O nosso primeiro chute seria dizer que o x ele é simplesmente um cosseno. E na verdade o cosseno nem aparece na solução particular, é só o seno. Curioso isso, né? Deu até vontade de substituir para ver se é verdade. Acho melhor se eu não fazer isso. Por quê? Vai dar errado? Usa os 15 slides. Rapaz. Não, vamos só substituir só para ver porque tá certo. Não vai dar, Vai lá, faça isso aí que eu também tô curioso. não vai dar 15 slides não. É isso aqui, menos 5 sobre 12 seno de 2t. Primeira derivada não é y, né? É x. Agora de novo. Tá bom. Tá. Primeira derivada vai ser x ponto igual a menos 5 sobre 6 cosseno de 2t. A segunda derivada vai trocar o sinal porque está derivando o cosseno, então vai ficar 5 terços. Vai multiplicar o 2 e vai cortar com 6. Seno de 2t. Pô, caraca, pior que vai dar certo mesmo. E quando a gente substituir xp dois pontos, a equação é essa, né? Menos 6 mais 4. Menos 6 xp ponto mais 4 xp igual a 5 cosseno. Aí se a gente, na verdade a gente não sabe se isso aqui é igual, né? Então vamos apenas botar assim, será que é igual a 5 cosseno de 2t? Então vamos calcular essa grandeza aqui. Aí vai ficar 5 terços, seno de 2t, menos 6 vezes a primeira derivada, que é menos 5 sobre 6, cosseno de 2t, mais 4 vezes a solução particular, que é menos 5 sobre 12, seno de 2t. Então o primeiro dá 5 terços seno. Aqui corta menos com menos, 6 com 6, fica mais 5 cosseno de 2t. E aqui vai ficar cortar esse 4 com esse 12, fica 3 embaixo, então fica menos 5 terços. E por um momento me deu um frio na barriga achando que ia dar errado.
Aí cancela esse com esse e dá justamente. Rapaz, não é que deu certo, professor? Pois é, né? Contrariando toda a nossa intuição de achar que a função particular devia ser um cosseno. Então, ok, ufa. Certo? Então a solução particular realmente é essa aí. Menos 5 sobre 12 seno de 2t. Beleza, pessoal? E a solução homogênea fica a cargo do leitor, porque é trivial, certo? Tô brincando, eu só quero dizer que vocês podem resolver a parte homogênea aí. Alguém ia falar alguma coisa? Eu vi um barulho de mouse ligando aí. Pode falar. Eu só ia pedir pro senhor voltar a precisar de fazer uma copiadinha. Esse aí? É, Ah, tá. rapidinho. Tá bom. Então, enquanto isso, eu vou checar os memes aqui no Instagram. E professor? Diga. Pode falar. Cabe nessas duas soluções que o senhor. Eu tava escutando bacana? Tô sim, pode falar. Tá escutando? Uhum. No caso, Perfeitamente. nessas duas soluções que o senhor até provou agora que dá certo, Hum. se voltar para aquele primeiro slide lá do lado do gato, se aproxima daquelas ondas lá, no caso da função seno, cosseno. Deixa eu pensar um pouco. Como eu estava pensando aqui na parte bem simples, né? Porque isso é um cálculo um pouco mais complexo. Na parte do seno e cosseno que a gente estuda lá no ensino médio. Hum. É só ir pelos quadrantes, né? Um é positivo, outro é negativo. É como se o quadrante fosse rodando e o ciclo de fosse rodando. Aí se aproxima daquelas ondas. Como se eu falou, chega um tempo que uma some, aí só a outra que permanece. Pois é, mas aí isso vai depender do sinal do discriminante, né? Do delta. No caso, vai depender da solução homogênea, matematicamente falando. Você tem que ver se é nessa equação aí que eu botei, o delta dá positivo, negativo ou zero. Pronto, professor, obrigado. Tá legal. Se eu não me engano, nesse exemplo aí, o delta... Deixa eu ver aqui. Eu já tinha jogado fora o papel. Não sei, tem que resolver. Deixa eu só ver o valor do delta aí. É 36 menos 4 vezes 4. Dá 20. Nesse caso aí não vai acontecer isso, Claudionor. Não vai acontecer isso porque a solução homogênea nesse caso aí, ela vai ser exponenciais reais, né? Então vai ser uma exponencial real, assim, lambda 1x, lambda 2x. Então não vai ser aquele gráfico bonitinho lá do primeiro slide, não. Porque aqui ele tem soluções que são cossenos. A solução verde é homogênea, a azul é a... Aliás, a azul é a homogênea, a verde é a particular e a vermelha é a solução geral. Ah, Mas a gente tá. vai Era discutir isso. melhor na aula que vem esse exercício. Ah, Eu vou não, beleza. falar. É porque naquela hora passada, na quarta Hum. passada, na quinta passada, o senhor falou sobre isso, né? Eu fiquei. Hum. Você poderia encaixar nessa equação que o senhor falou, mas agora eu já entendi, sim. Obrigado, Sim, professor. sim. Mas pensou certo, realmente. Apenas não se encaixa nesse exemplo em particular. Bom, aí vou deixar uns exercícios aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui o texto. Pronto. Aquela forçada. Aí eu vou deixar como exercício aqui para vocês esses aqui. Menos 2x 2 pontos. A mesma equação homogênea do caso anterior, só vai mudar a particular. Mais 2x ponto. Mais 24x igual agora a menos seno de 5t.
agora menos 1 sobre raiz de 2π vezes cosseno de 3t mais 3 seno de 3t. E a terceira, z duas linhas de u menos 10 z linha de u mais 25z de u igual a seno de ômega t mais 2 cosseno de ômega t, onde ômega é uma constante real positiva. Certo? Então ficam esses 3 exercícios aí para vocês treinarem, tá bom? Bom, e aí eu... Ok, professor. Ok. E aí nós vamos ver então outros casos, que são os casos dos produtos. Certo? Então, pode ser, vamos dizer assim, vamos chamar de caso 1 aqui. Nós já vimos, né? Vou reunir com o que nós já vimos. Então, nós já vimos que se a inhomogeneidade ela for um polinômio desse tipo aqui, A0 mais A1x e assim por diante até um grau n, a nx elevado a n, nós já vimos que a solução particular vai ser um polinômio do mesmo grau, só vai mudar os coeficientes, né? Então, de A0 a gente muda para A0 maiúsculo aqui para dizer que mudou os coeficientes. E aí a gente substitui, vai ter um sistema, vai determinar essas n mais uma constantes. Depois, no início da aula de hoje, nós vimos a exponencial. Pô, o primeiro ficou tão bonito. Tá feio. Triste. Tá, é isso aí. Apenas tolerável. Agora, se o f de x ele for uma exponencial do tipo uma constante vezes e elevado a alfa x, então a solução particular vai ter uma forma parecida, só que vai ter uma constante aqui a determinar vezes essa exponencial. E a gente fez exemplos, substituiu, encontrou a. Aliás, a gente fez só um exemplo, né? Mas a ideia é aquela lá. Depois, nós fizemos agora o seguinte. Se a inhomogeneidade ela for uma combinação linear de seno e cosseno, então a solução particular também vai ser uma certa constante a determinar a vezes o cosseno desse mesmo beta multiplicando x, uma outra constante a determinar b vezes o seno de beta x. Então esses foram os 3 casos que nós estudamos. O primeiro na aula anterior, esses outros 2 na aula de hoje, né? E aí eu vou apenas comentar aqui, não vou fazer exemplos com vocês, porque é meio cansativo ver 1 milhão de casos, mas uma outra possibilidade que se encaixa que nesse método de resolução de coeficientes indeterminados seria essa aqui. Se a inhomogeneidade for agora um produto, né, entre uma exponencial e elevado a alfa x e um polinômio A0 mais A1x e assim por diante até um certo grau n. Então isso aqui eu não vou fazer exemplos com vocês, mas vou dizer o seguinte: a solução particular vai ter a mesma forma, apenas trocando esses coeficientes por coeficientes que nós vamos determinar, que são esse A0, A1. Então a solução particular também vai ser uma exponencial multiplicando um polinômio. Certo? Outra possibilidade, quinta possibilidade.
se a inhomogeneidade for uma exponencial vezes uma combinação linear de seno e cosseno. Ou seja, se for uma K1 e elevado a alfa x cosseno de beta x mais K2 vezes uma exponencial vezes um seno de beta x. Então, vocês já pegaram a manha, né? A solução vai ser um coeficiente a determinar A vezes a exponencial vezes o cosseno vezes o seno de beta x. E mais uma possibilidade, vamos chamar de 6. Professor? Oi? No K2 ali era pra ser. Não tem que ser B maiúsculo? Isso, exatamente. Obrigado. Valeu, prezados colegas. Agora, se fosse uma exponencial vezes um cosseno vezes um polinômio. Somado com uma exponencial vezes um seno vezes outro polinômio, que nós vamos chamar de B0 mais B1x, são os coeficientes aqui do polinômio. Bn x elevado a n. Então, adivinha só, a solução particular vai ter a mesma forma. Só que vai mudar os coeficientes. Então, vai ser um cosseno de beta x vezes um A0 maiúsculo mais um A1x, assim por diante, até eu chegar no grau do polinômio que está lá na inhomogeneidade, que é n, mais isso aqui. Certo, turma? Então esses são os Professor? casos. Diga. Então, onde o Eric corrigiu, é só embaixo que corrige, é? Em cima fica a mesma coisa. Como é? Lá onde o senhor colocou o B maiúsculo que o Eric corrigiu. Sim, foi aqui só. É só aí, certo. É porque o F é o que tu conhece e o YP é o que tu quer descobrir. Aí onde tu quer descobrir a gente bota essas letras maiúsculas aqui que são desconhecidas. Ah, sim. Então nós estudamos esses 3 casos aí. E eu estou apenas comentando com vocês esses outros 3 casos aqui, que eles são um pouquinho mais cansativos de fazer, mas não importa se é cansativo ou não, o que importa é se a gente consegue resolver ou não. Então o método de resolução é esse. Tá? Seguir esses 3 exemplos que eu dei, só que agora, em vez da solução particular ser aquela que eu falei antes, vai ser essas 3 aí. Deixa aí rapidinho, eu tô acabando de copiar, viu? Tá. Bom, isso daí está no capítulo 11, a aula de hoje, a aula anterior, é o capítulo 11 do livro. Tá? Eu estou apenas detalhando mais porque os livros geralmente não exploram muito essa questão das inhomogeneidades. Inclusive aquele material lá do Reginaldo J. Santos que eu acho tão legal, ele também não explorou muito, mas enfim. Fica aí.
Aí, já... Beleza, professor? Tá. Eu não entendi, tu falou que eu posso? Beleza, Ah, tranquilo, eu tá. copiei já. Beleza. Outro caso que pode acontecer são somas. Isso daqui pra mim é o mais legal de tudo. Que isso daqui vai ser pra gente um teoremazinho bem tranquilo. Que ele diz o seguinte, ó. Se YP1 é uma solução particular da solução dessa equação aqui, ó, A y duas linhas mais by mais cy igual a f1 de x. Então eu tenho essa equação que tem essa inhomogeneidade f1 e ela tem uma solução particular yp1, né? E yp2 é solução particular sol parte dessa outra equação aqui. Do lado esquerdo é igual, mas do lado direito a inhomogeneidade é uma f2 agora, tá? Então se a y1 particular é solução dessa e a y2 particular é solução dessa aqui, então essa solução aqui, essa função yp igual à soma das duas, essa solução, essa função, que é igual à soma das soluções particulares, ela será uma solução particular dessa outra equação aqui. Certo? Então, esse é o teorema. Talvez possa parecer um pouquinho complicado ele desse jeito, mas vocês vão ver que não é. Deixa eu só abaixar um pouco aqui, que eu não subi muito, nem precisava. Então, o que significa isso, turma? Quer dizer o seguinte, se eu tenho essa equação aqui, né, e eu encontro uma solução particular dela, tenho essa solução, encontro a solução particular. Então, eu resolvi essa terceira equação, na verdade, em que a inhomogeneidade é a soma das duas. Então, vamos primeiro entender o significado desse resultado, e aí depois eu demonstro, porque vocês vão ver que a demonstração dele é bem tranquila. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Se nós tivermos uma equação desse tipo aqui, uma equação desse tipo aqui, ó. Y duas linhas mais 2y' mais 2y igual a e elevado a t mais cosseno de 3t mais t
a quarta. Como é que eu resolvo isso? Pelo teorema anterior, nós podemos separar essa equação em 3. Então nós podemos separar ela em 3 equações. Essa primeira equação aqui, que eu vou chamar de yp1, igual a e elevado a t, que seria o nosso f1 de x, né? Esse aqui seria o f1. Agora eu estou usando um y de t, né? Acho que seria melhor botar um x aqui para ficar parecido com a... Desculpa aí se tinha alguém escrevendo, mas só para ficar parecido. Então esse lado aqui seria a nossa função f1. Aí eu resolvo essa outra equação aqui. E resolvo essa terceira equação. Certo? Então a primeira equação vai me dar como resposta uma função particular yp1, a segunda vai me dar uma yp2 e a terceira vai me dar uma yp3. E elas são mais fáceis de resolver do que a original. Por quê? Porque a original envolve exponencial, cosseno e polinômio e está somando. Não se encaixa nos casos que a gente estudou antes. Não se encaixa, né? Certo? Então, mas a gente pode separar ela em 3, porque aí cada uma delas vai se encaixar num tipo daqueles que a gente estudou antes. E aí com isso, a solução da equação estrela, que é a equação original, vamos chamar essa aqui de estrela. A solução da equação estrela é y de x, a solução particular, né? Vai ser uma solução particular, vai ser a soma das 3. A solução da primeira, mais a solução da segunda, mais a solução da terceira. Então, se tiver uma inhomogeneidade muito complicada, a gente pode separar em várias partes. Se tiver separado por soma, a gente pode separar em várias partes, resolver separadamente cada uma e depois juntar e obter a solução particular da original. Certo? Deu para entender, pessoal, como é que funciona isso daí? Deu sim. Beleza. Então aqui a gente teria que aplicar uma técnica, outra técnica, né? Aliás, seria aqui o primeiro caso, o segundo caso e o terceiro caso que a gente estudou. Então aqui vai ter 5 coeficientes a determinar, aqui vai ter 2 e aqui vai ter 1. Então, na verdade, eu vou precisar determinar aí 8 coeficientes. Um pouquinho trabalhoso, né? Enfim. Mas é assim que resolve. Acho que eu vou... Professor, Oi. como é que ficaria resolvendo ela direto, inteira no caso? Eu acho que poderia ser assim, ó. Acho que poderia ser uma solução... Deixa eu botar no outro slide. Bom, eu estou dando esse exemplo, mas não necessariamente esse é o melhor de todos os exemplos. Isso daí é um fato que permite resolver problemas, né? Inclusive eu usei isso para escrever um artigo aí que eu ainda não terminei. Eu fiz essa separação, eu e o mesmo que eu mencionei ainda agora. A gente separou em 4, justamente por ser uma solução particular.
E lá foi bastante útil, mas talvez não seja muito útil nesse exemplo que eu dei, porque aqui a gente poderia supor que a solução particular é um coeficiente vezes a exponencial, nesse caso de x, mais um outro coeficiente, vamos numerar assim, senão vai acabar o alfabeto, né? Mais um A2 vezes o cosseno, nesse caso de 3x, mais um A3 seno de 3x, e mais um polinômio do quarto grau aqui. Então tá aí os três coeficientes que eu falei, e mais 5 agora do polinômio de quarto grau. Então, A4 mais A5x mais A6x ao quadrado mais A7x ao cubo mais A8x a quarto. Poderia jogar isso aqui lá na equação. E aí o que acontece? Todos esses termos são linearmente independentes. Exponencial, cosseno, seno, a função constante igual a 1 aqui, que está implícita, não é combinação linear das outras. Essa daqui, essa e essa. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funções linearmente independentes, né? E poderia jogar lá e fazer essa comparação de coeficiente da exponencial, cosseno, seno e dessas potências todas. Então seria a mesma coisa no caso do que separar e fazer separado e depois somar. Mas eu estou falando que é importante saber esse método. Eventualmente pode não ser muito útil nesse caso aqui. Eventualmente pode ser. Mas é útil em outros casos que talvez, se algum dia vocês forem fazer algo da vida que precise desse tipo de coisa, podem se deparar como eu me deparei com uma equação em que foi absolutamente útil fazer essa separação. Beleza? Quem é a professora Maiara? Eu não conheço. Era uma professora de álgebra, ela deu álgebra no primeiro semestre Ah, do tá. curso. Pode crer. Parece, se eu não me engano, ela é da faculdade de matemática, ela não é de física mesmo. Ah, tá. Bom, Uma pessoal. ótima professora. Ah, legal, bacana. Alguma questão, pessoal, que vocês queiram falar sobre isso daqui? Algum ponto? Ou a gente pode encerrar. Então, só reforçando enquanto vocês decidem aí, a gente vai ter uma lista de exercícios que vai ser a segunda e última avaliação, e ela vai ter a data limite para entregar no dia 1º de fevereiro, tá? Certo? E na próxima aula nós vamos aplicar essas coisas que nós estudamos de equações de segunda ordem para resolver os osciladores. Alguém levantou a mão? Diga. Então a gente não vai mais falar das transformadas de Laplace? Vamos sim. A gente ainda tem mais 5 aulas e eu já dividi o conteúdo. E a gente vai falar sobre transformadas de Laplace. E se der tempo, no final eu vou comentar também sobre um assunto que não faz parte do conteúdo, mas que eu vou falar como curiosidade e não vou pedir na prova, que são as transformadas de Fourier. Porque na física eu acho que a transformada de Fourier é muito mais útil do que a de Laplace. Mas a gente vai discutir isso no momento certo. Ah, ok. Quer dizer, a gente pode falar a qualquer momento sobre isso. Eu só quis dizer que, como conteúdo da aula, eu vou falar só depois. Se tu quiser, pode falar o que tu quiser. Eu não estou censurando ninguém. Mas é isso, a gente vai ver transformada de Laplace depois. Que é 1 ou 2 semanas.
Ok, pessoal, então, se é isso, então, mais alguma coisa? Eu vi alguém ligou aí? Diga. Só então, como a lista vai ser mandada essa semana, só vai cobrir até o assunto de hoje? Ou já vai ter dos próximos assuntos? Vai ter dos próximos assuntos, sim. Ah, tá. Mas tentar simplificar um pouco, não fazer muito extenso. Vamos ver. Só não pode dar 15 slides, né? Ou 15 folhas. Pois é, pois é. Valeu, professor. Valeu, Obrigado, galera. viu?